Richard H. Barter, infamemente conhecido como Rattlesnake Dick, surgiu de origens humildes em Quebec, Baixo Canadá, por volta de 1833. Nascido filho de um oficial do exército britânico e de uma mulher franco-canadense, ele sofreu uma perda profunda quando ambos os pais morreram, até 1850. Naquele ano decisivo, ele embarcou em uma jornada transformadora para os Estados Unidos, acompanhando seu irmão mais velho e seu primo, John Cross, pela árdua trilha do Oregon. Enquanto sua irmã se estabeleceu em Sweet Home, Oregon, bem perto da atual cidade universitária de Corvallis, Barter e seus companheiros seguiram em frente, motivados por sonhos de prosperidade graças ao ouro e às lendárias minas da Califórnia. O trio chegou na primavera de 1851, estabelecendo-se em Rattlesnake Bar, um animado acampamento de mineração situado às margens do North Fork American River. Esse assentamento movimentado contava com centenas de cabanas rudimentares, um salão barulhento, uma cadeia modesta e alguns postos de comércio espalhados. Um farol de esperança para os buscadores de fortuna. Eles reivindicaram uma cabana abandonada e trabalharam intensamente, apenas para descobrir que os depósitos de ouro haviam diminuído substancialmente. Após um ano de esforços infrutíferos, o irmão e o primo de Barter atenderam ao convite da irmã para ir ao Oregon, deixando-o continuar sua busca solitária. Indiferente às repetidas decepções, a determinação inabalável de Barter lhe rendeu o apelido sarcástico de Dick Cascavel entre os outros mineradores. Historiadores locais traçaram um retrato complexo, descrevendo-o como alguém ao mesmo tempo de bom coração e moralmente ambíguo. Um cronista do condado de Nevada caracterizou Barter como intelectualmente astuto, mas fundamentalmente interesseiro, sugerindo que suas ações eram mais fruto das circunstâncias do que de seu caráter inerente. A reputação de Barter começou a se desfazer em 1853, quando surgiram acusações de roubo em uma loja de secos e molhados nas proximidades. Embora tenha sido inicialmente absolvido, a suspeita permaneceu. Posteriormente, o policial John Boggs o acusou de roubo de animais, e apesar dos protestos de inocência de Barter, ele foi condenado e sentenciado a 2 anos de prisão. Ironicamente, o verdadeiro culpado e o animal desaparecido foram descobertos pouco tempo depois, resultando em sua libertação antecipada. Apesar de inocente, as acusações arruinaram irreversivelmente a reputação de Barter, visto como não confiável, independentemente do resultado legal. Ele se reinventou como Dick Woods e se mudou cerca de 320 quilômetros ao norte, para o condado de Shasta. Lá, ele retomou a mineração ao longo dos rios Lewiston, Trinity e South Fork Klamath, incluindo French Gulch. Embora encontrasse uma companhia modesta entre outros garimpeiros, ele mantinha uma distância cautelosa daqueles que demonstravam hostilidade. Infelizmente, a reputação se mostrou mais persistente do que a distância geográfica. Indivíduos de Rattlesnake Bar viajaram até o condado de Shasta, espalhando histórias sobre suas supostas transgressões. Sussurros sobre controvérsias passadas rapidamente transformaram o sentimento local, tornando Barter um pária. Sentindo-se cada vez mais marginalizado, sua experiência no condado de Shasta tornou-se apenas mais um capítulo tumultuado em uma vida marcada por luta constante e isolamento social. Em meados da década de 1850, Rattlesnake Dick se viu em apuros depois de se mudar para a região de Red Bluff. Seu primeiro ato criminoso envolveu roubar um homem em $400, uma quantia substancial que equivaleria a mais de $13 mil na moeda atual. Barter se identificou descaradamente para sua vítima como Rattlesnake Dick, o pirata dos placeres, uma declaração que rapidamente estabeleceu sua reputação por sua ousadia fora da lei. Seu portfólio criminoso também se expandiu rapidamente, abrangendo uma ampla variedade de atividades ilícitas. Barter ficou notório por roubo de gado e cavalos, furto de pó de ouro em operações de mineração e assaltos sistemáticos a acampamentos de mineração, residências, estabelecimentos comerciais e viajantes desavisados. Sua principal fama de infâmia
Surgiu por meio de suas façanhas como salteador de estradas, durante as quais ele sistematicamente atacava diligências, ao longo de um período de 6 anos. À medida que as capacidades das forças da lei avançavam, a habilidade de Barter em evitar a captura se tornou cada vez mais desafiadora. Em março de 1856, ele foi implicado em colaboração com a gangue de Tom Bell, envolvendo um plano para interceptar uma tropa de mulas, transportando $25 mil em ouro pelas desafiadoras montanhas Trinity, uma quantia que vale aproximadamente $850 mil em valores atuais. Embora Barter não tenha executado pessoalmente esse assalto em particular, 3 membros da gangue, George Skinner, Niconora Rodrigues e Big Dolph Newton, realizaram a operação. Naquele verão, Barter intensificou sua atividade criminosa ao formar sua própria gangue, espalhando terror por toda a região das encostas da Sierra, de Nevada City até Folsom. Sua equipe consistia em criminosos experientes, cada um com uma habilidade criminosa única. A gangue incluía o já mencionado George Skinner, um ladrão condenado, seu irmão Cyrus, outro ladrão foragido, Vigdolf Newton, famoso por roubo de cavalos, Romero, um associado italiano, e Bill Carter, um atirador com reputação letal, e Jack Phillips, um ex-membro do Sydney Ducks que administrava a taverna local. Phillips desempenhava um papel estratégico crucial, atuando como informante que alertava Barter sobre perseguições iminentes das autoridades, permitindo que a gangue recuasse estrategicamente e evitasse a captura. O grupo iniciou sua parceria criminosa com pequenos roubos nos condados de Trinity e Shasta, usando essas primeiras investidas para aprimorar suas metodologias e fortalecer sua coesão interna. A liderança estratégica de Barter e a confiança em sua equipe abriram caminho para operações criminosas mais ambiciosas. Sua trajetória solidificou seu legado duradouro como um fora-da-lei astuto e perigoso durante a tumultuada era da corrida do ouro na Califórnia. No entanto, à medida que as ambições criminosas de Barter atingiam seu auge, ele logo se veria enredado em uma teia sombria e complexa de vingança, tesouro perdido e um assassinato misterioso que acabaria selando seu destino nos anais do folclore dos fora-da-lei do Oeste. O próximo capítulo de sua vida tumultuada provaria ser o mais perigoso e decisivo de todos. Durante o verão de 1856, Ricardo Cascavel Dick Barter orquestrou um assalto a ouro de tirar o fôlego que se tornaria lendário no folclore da corrida do ouro. A operação meticulosamente planejada tinha como alvo uma tropa de mulas que transportava lingotes de ouro pelas implacáveis montanhas Trinity, com as mulas marcadas com o distintivo WF da Wells Fargo servindo como principal objetivo. Barter e Cyrus Skinner eram responsáveis por conseguir mulas sem marcação, enquanto os demais membros da quadrilha, incluindo George Skinner e um cúmplice mexicano não identificado, se preparavam para emboscar a tropa. O roubo aconteceu exatamente como planejado. A quadrilha conseguiu dominar os guardas e fugiu com $80 mil em barras de ouro, uma quantia equivalente a mais de 2,7 milhões de dólares em valores atuais. No entanto, surgiram complicações quando Barter e Ciro não conseguiram se encontrar com o grupo no local previamente combinado. Após 3 dias de ansiedade e incerteza crescentes, as tensões explodiram e o cúmplice mexicano tentou abandonar a operação, levando George Skinner a atirar fatalmente nele por suspeita. Dividindo seus ganhos ilícitos, a quadrilha enterrou metade do ouro e transportou os $1.000 restantes para Folsom para escondê-los. A visita seguinte deles, à casa do montanhista Jack Phillips, em busca de informações sobre Barter e Ciro, acabou levando-os diretamente a um confronto catastrófico. Um detetive da Wells Fargo, James Barclay, e seu grupo emboscaram a quadrilha, resultando na morte imediata de George, ferimentos graves em Romero e a rendição dos outros 2 membros. As consequências judiciais vieram rapidamente. Romero e Vigdolf Newton receberam sentenças de prisão de 10 anos.
Bill Carter, que entregou os $40 mil escondidos em Folsom, foi perdoado, mas permaneceu na mais absoluta pobreza pelo resto da vida. Os outros $40 mil que George enterrou permanecem e continuam sendo um mistério não resolvido. Barter e Cyrus foram presos por roubo de mulas e encarcerados em Auburn, mas logo escaparam, separando-se em seguida. Cyrus foi recapturado e confinado na penitenciária da Ilha dos Anjos, enquanto Barter conseguiu fugir para São Francisco, onde sua reputação criminosa continuava a precedê-lo. As autoridades policiais detiveram Barter repetidamente, suspeitando de seu envolvimento em diversas atividades criminosas. Em 1858, ele havia deixado a cidade e formado uma nova gangue, rivalizando com a notória gangue de Tom Bell. Essa nova equipe, composta por Jim Driscoll, George Taylor, Billy Dixon e Alec Wright, indicava isso. A carreira fora da lei de Rattlesnake Dick estava longe de terminar. A saga criminosa de Rattlesnake Dick chegou ao seu desfecho dramático, em meio a um cenário turbulento de ilegalidade e violência. Sua gangue operava estrategicamente em 5 condados ao nordeste de São Francisco, realizando mais assaltos em estradas e arrombamentos com precisão calculada. Costumavam trabalhar em duplas para reduzir o risco de captura. Embora Barter tenha se tornado notório por escapar repetidamente da prisão nos condados de Placer e Nevada. Entre seus perseguidores, João Boggs, do condado de Placer, se destacou por sua determinação inabalável. Conhecido por sua dureza e temido pelos criminosos, Boggs perseguiu Barter incansavelmente. Durante um confronto, ele tentou prender Barter e seu cúmplice, George Taylor, enquanto viajavam de diligência perto de Nevada City. Quando Boggs apresentou um mandado, os fora da lei astutamente proclamaram sua inocência. Taylor chegou a pedir para examinar o documento. Enquanto Boggs se atrapalhava momentaneamente com a papelada, a dupla rapidamente sacou suas armas, forçando Boggs a revidar enquanto eles escapavam. Os momentos finais de Barter aconteceram em 11 de julho de 1859, em Auburn, Califórnia, enquanto ele bebia com seu parceiro Alec Wright em um salão local. Alguém reconheceu Barter e avisou as autoridades. Sob o comando do xerife adjunto, George C. Johnston, do delegado W.M. Crutcher e do coletor de impostos, adjunto George W. Martin, uma equipe foi rapidamente formada, seguindo em frente, apesar do número limitado de homens. O confronto próximo à estação ferroviária de Auburn foi fatal. Johnston, que já conhecia Barter de encontros anteriores, se aproximou e exigiu sua rendição. Barter respondeu sacando sua arma e atirando, atingindo uma das mãos de Johnston e decepando um dedo. Johnston revidou, e sua bala perfurou o peito de Barter. Mesmo assim, Barter continuou atirando enquanto fugia com Wright. Os disparos deles feriram mortalmente Martin, que caiu do cavalo e morreu instantaneamente. A cerca de 1 quilômetro do confronto inicial, gravemente ferido, Barter desmontou e escreveu uma última mensagem desafiadora. Rattlesnake Dick morre, mas nunca se rende. Como todo verdadeiro britânico, ele escreveu em meio ao próprio sangue. Se J. Boggs está morto, estou satisfeito. Por engano, acreditando que Martin era seu inimigo Boggs, os momentos finais de Barter foram marcados pela confusão. Relatos indicam que ele pediu a um colega para pôr fim ao seu sofrimento. Pela manhã, seu corpo sem vida foi encontrado ao lado da estrada, coberto com uma manta de cavalo. Ele havia sofrido 2 ferimentos no peito e um tiro fatal na cabeça. Perto dali, seu cavalo andava com um ferimento no pescoço. Uma carta comovente de sua irmã Harriet, datada de 14 de março, apenas alguns meses antes de sua morte, foi encontrada entre seus pertences. Escrevendo de Sweet Home, Oregon, ela havia implorado para que ele abandonasse sua vida criminosa e se reconectasse com a família. Seu apelo sincero terminou com um pedido desesperado. Olhe bem fundo no seu coração e veja se não existe um desejo de lembrar da sua irmã, sua própria irmã, tão carinhosa e preocupada. Tragicamente, o caminho de Rattlesnake Dick permaneceu inalterado, terminando em um momento de violência que extinguiu qualquer esperança de redenção.
Nos anos seguintes à morte de Rattlesnake Dick, os tentáculos de seu legado criminoso continuaram a alcançar a vida daqueles ligados aos seus momentos finais. Seu companheiro daquela noite fatídica, Alec Wright, conhecido por vários apelidos, incluindo David Weaver e Alex Wright, inicialmente escapou, mas no final não conseguiu fugir da justiça. Em 1860, Wright foi capturado após um confronto em São Luís Obispo e condenado a 1 década em San Quentin, sob o nome de Alex Wright. Após sua libertação, ele enfrentou uma acusação surpreendente: o assassinato de Rattlesnake Dick. As autoridades alegaram que Barter não havia morrido por suas próprias mãos, como se acreditava, mas que tinha sido executado por Wright para acelerar sua morte, após estar ferido demais para continuar fugindo. O jornal diário Alta Califórnia noticiou em 27 de maio de 1869 que um grande júri do condado de Placer havia indiciado Wright pelo assassinato, alegando que ele havia tirado a vida de Barter, a 2 quilômetros da rota de fuga deles, 1859. No entanto, as acusações foram finalmente retiradas e nenhuma condenação foi obtida. Os homens da lei que perseguiram Barter viveram o resto da vida com variados graus de reconhecimento. O delegado William Crutcher, fundamental para desmantelar a organização criminosa de Barter, faleceu em 1896, após uma carreira distinta no serviço público. O jornal Grass Valley Morning Union homenageou suas contribuições, destacando sua dedicação como subdelegado e sua atuação legislativa representando o condado de Placer. George Johnston, outro personagem fundamental na queda de Barter, alcançou sucesso na indústria de mineração em 1905. Aos 80 anos, ele continuava sendo um profissional de mineração ativo e aclamado. Seu legado, definido pelo papel de subxerife durante a era dos fora da lei e pelo momento decisivo em que disparou o tiro fatal, encerrou o reinado de terror de Rattlesnake Dick. John Craig Boggs, que perseguiu Barter incansavelmente durante sua carreira criminosa, aposentou-se em um rancho perto de Auburn. Ele se envolveu com a Associação de Produtores de Frutas local e viveu até os 83 anos, falecendo em 1900. O ouro roubado durante o notório assalto ao comboio de mulas de Barter, em 1856, avaliado em milhares de dólares na época, continua sendo um mistério não resolvido por si só. Escondido em algum lugar nas montanhas Trinity, perto de Reading, o tesouro permanece não descoberto, provavelmente perdido na vasta área selvagem de 2 milhas quadradas, a Floresta Nacional Shasta Trinity. De 1856 a 1859, Dick Barter, o Cascavel, foi uma das figuras mais notórias a assombrar as encostas da Sierra. Sua jornada fora da lei terminou em Auburn, Califórnia, mas sua história permanece como um capítulo fascinante e misterioso do Velho Oeste. O local de descanso final de Barter, no antigo cemitério de Auburn, solidifica sua importância histórica. Lembrado como uma figura que inspirou tanto terror quanto fascínio na mesma medida. Um microcosmo do legado definitivo do Oeste americano.